Sabe aquela ideia de que inteligência artificial é tipo mágica, uma caixa preta que ninguém entende? Então, a verdade é que não é bem assim. É um processo, e a gente vai abrir essa caixa agora, juntos, passo a passo, para entender o que realmente acontece lá dentro. Beleza, então vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é essa. Como é que uma máquina, um pedaço de código, aprende a pensar? Como ela sai de instruções fixas para algo que parece aprendizado de verdade? É essa jornada que a gente começa agora. Para a gente organizar as ideias, a melhor forma de pensar nisso é como uma daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Tem um conceito grandão que guarda outro menor, e assim por diante. Vamos abrir cada uma dessas camadas. Então, a boneca maior, aquela que fica por fora de tudo, é a própria inteligência artificial. Pensa nela como um termo guarda-chuva, sabe? É a ideia geral de criar qualquer sistema que consiga imitar o pensamento humano, seja para resolver problemas, para raciocinar, todo esse campo enorme da ciência. Agora, se a gente abre essa primeira boneca, o que a gente encontra dentro? O aprendizado de máquina, ou o famoso machine learning. E olha, é aqui que está o verdadeiro motor da IA que a gente vê hoje em dia. É aqui que a mágica, entre aspas, acontece. Porque em vez de a gente programar cada regrinha, a gente dá um monte de exemplos para a máquina e ela, bom, ela aprende sozinha. Isso nos leva para uma mudança, assim, fundamental. O jeito como a gente ensina os computadores virou de cabeça para baixo. A gente parou de tentar escrever regras para tudo e passou a deixar que eles aprendessem com os exemplos. E a diferença é gritante, dá uma olhada. O jeito antigo da tal IA simbólica era uma tentativa quase maluca de escrever todas as regras possíveis para definir um gato. Se tem orelha pontuda e focinho curto, então é um gato. Uma tarefa impossível, né? Já o jeito novo, com machine learning, é muito mais inteligente. A gente simplesmente mostra para o algoritmo milhares de fotos de gatos e cachorros já com a etiqueta certa e deixa ele se virar para achar os padrões. Então, tá, mas como esse aprendizado funciona na prática? Basicamente é um processo de 4 passos. Primeiro, o armazenamento. A máquina simplesmente come uma quantidade gigante de dados brutos. Depois vem a abstração. É aqui que ela começa a conectar os pontos, a criar conceitos a partir daqueles dados. Com esses conceitos na mão, ela vai para a generalização, ou seja, ela começa a fazer previsões sobre coisas que ela nunca viu antes. E por fim, o passo crucial, a avaliação. Ela recebe um feedback, vê onde errou e usa isso para ficar cada vez melhor. Mas olha só, não existe só um jeito de uma máquina aprender. Tá? É bom pensar nisso como se fosse um livro de jogadas, um playbook. Para cada tipo de problema existe um algoritmo, uma estratégia diferente. Porque, no fundo, o que é um algoritmo? É só um conjunto de instruções, uma receita de bolo. E no Machine Learning, uma das estratégias mais clássicas e poderosas é essa aqui, dividir para conquistar. A ideia é pegar um problemão super complexo e quebrar ele em vários probleminhas menores, muito mais fáceis de resolver. Vamos ver um exemplo bem divertido para isso ficar claro. É um algoritmo chamado árvore de decisão. Imagina que a gente quer identificar um vampiro. A gente faz uma série de perguntas de sim ou não. A pessoa tem sombra? Se a resposta for sim, pronto, é humana. Se for não, a gente segue para a próxima pergunta. Ela come alho e por aí vai. Cada resposta leva a gente para um galho diferente dessa árvore, até chegar na conclusão final. Mas a árvore de decisão é só uma das jogadas desse livro, né? Existem várias outras. Tem o tal do KNN, que funciona basicamente na base do diga-me com quem andas que te direi quem és, ou as redes neurais, que são inspiradas no funcionamento do nosso cérebro. O ponto principal aqui é o seguinte: não existe um algoritmo que seja perfeito para tudo. Cada um tem suas vantagens, tipo ser super fácil de entender, mas também tem suas limitações, como talvez não ser o mais preciso. A escolha do algoritmo certo depende totalmente do problema que se quer resolver. Ok, a gente treinou o modelo. E agora? Como a gente sabe se ele é bom de verdade? Bom, a gente precisa testar. É como verificar o dever de casa dele, sabe? A gente dá dados novos que ele nunca viu para ver como ele se sai. E para ver isso na prática, nada melhor que um caso real. Vamos dar uma olhada num estudo bem interessante. Foi criado um modelo de machine learning para tentar prever o tipo de crime que uma pessoa poderia sofrer usando como base milhares e milhares de boletins de ocorrência da Grande São Paulo. E aí, qual foi o resultado? Uma acurácia de quase 70%. O que isso quer dizer na prática? Que de cada 10 novos casos que o modelo analisou, ele acertou o tipo de crime em cerca de 7. Já é uma primeira pista bem forte de que ele está no caminho certo.
Mas para ter ainda mais certeza, a gente olha para outra métrica, o erro out of bag. Pensa nisso como um teste que o próprio algoritmo faz com ele mesmo durante o treinamento. Ele esconde uma parte dos dados para não colar e se testa com eles. Um erro de 30% aqui é basicamente o outro lado da moeda da nossa acurácia de 70%, o que dá mais confiança de que o modelo não está só decorando as respostas, ele é estável. Beleza, o modelo funciona, a matemática fecha. Mas, e daí? O que ele nos ensinou de verdade? Quais foram as sacadas práticas que saíram desse estudo? A grande pergunta é essa. De todas as coisas que o modelo analisou, a profissão da vítima, a idade, a hora do dia, qual delas foi a mais importante? Qual foi o fator que mais pesou na hora de prever o tipo de crime? E a resposta é surpreendentemente clara. Olha só para esse gráfico. Presta atenção na altura de cada uma dessas barras. Cada barra é uma variável. E a barra do local do crime, nossa, ela é absurdamente mais alta que as outras. O que isso nos diz? Que, de longe, o fator mais decisivo para prever o tipo de crime não era a profissão da vítima nem a hora em que aconteceu, mas sim o tipo de lugar onde a pessoa estava. Então, a grande conclusão do estudo é essa. O contexto, o ambiente, o tipo de local parece ser o fator que mais influencia o tipo de risco que uma pessoa corre. E isso nos deixa com uma última questão, uma que vai muito além da tecnologia. Se os algoritmos conseguem de facto identificar esses padrões de risco com base no local, o que a gente faz com essa informação? Como usamos isso de forma justa e eficaz? Essa é a conversa que precisa começar a partir de agora.